Bíblia em Marcos capítulo 16. Vamos para a palavra do Senhor. As crianças de 6 meses podem subir. Pastor Paulo pediu para avisar os irmãos que próximo sábado vai ter reunião. Nós vamos estar aqui, eu, Pastor Paulo e os líderes aí para trabalhar a nossa extensão da igreja. Então todos os líderes de extensão da igreja estejam aqui no próximo sábado, amém? Uma reunião poderosa aqui para a gente iniciar esse projeto. Os obreiros também, por favor, venha participar desse projeto aqui. E essa palavra de hoje, ela vai estar nos encorajando para trabalharmos na obra de Deus. Marcos capítulo 16. Vou pedir para desligar o ventilador aqui. Vou pedir para desligar o ventilador. Marcos capítulo 16, verso 15. Precisava mais de retorno aqui. Marcos 16, 15. Pode tirar essa água aqui. Obrigado. Marcos 16, 15. Quem achou, diga amém. O tema dessa palavra é o Evangelho integral. Repete comigo. O Evangelho integral. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mais uma vez. E disse-lhes: Senhor, estamos diante da sua palavra, Pai. Venha falar conosco. Nosso coração está aberto, Senhor, para receber a sua palavra. Usa o vaso de barro mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem um pregador americano chamado Francis Chan, ele disse algo que me marcou, irmãos. Nosso maior medo não deve ser em fracassar, mas de ser bem sucedido naquilo que não importa. Nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas nós devemos temer ser bem sucedido em coisas que não importam. Eu tenho esse medo de gastar dinheiro, de gastar minha vida, de gastar energia, de gastar meu tempo, de gastar talento, força, de gastar tudo, minha energia, todos os meus dons em tantas coisas e não canalizar isso para o meu principal propósito de vida. Eu tenho esse receio. A nossa principal missão como discípulo de Jesus, tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Nossa principal missão como discípulo de Jesus é a proclamação do Evangelho, é o ide, anunciar o Evangelho. Aqui estão as últimas palavras de Jesus, irmãos. Jesus está subindo aos céus, depois de ele ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia, no domingo pela manhã. 40 dias ele esteve com seus discípulos, e quando ele estava subindo aos céus, diz a palavra nos 4 evangelhos que Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para aquela multidão de 500 pessoas e disse: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Jesus não olhou para os seus discípulos e disse para os seus discípulos: vão e mostre para as pessoas como devemos ser bem-sucedidos. Foi isso que Jesus falou? Jesus não olhou para os seus discípulos e disse: vão agora pelo mundo e acumule o maior número de bens, de materiais, de tesouros, fiquem ricos. Foi isso que Jesus falou? Jesus não falou para os seus discípulos: ó, vocês vão por todas as partes e vocês vão mostrar para as pessoas como vocês são talentosos, como vocês são bons, como vocês conseguem ganhar bênçãos. Foi isso que Jesus falou? Jesus não olhou para os seus discípulos e disse: ó, vão e preguem para as pessoas que quem viu passar vocês na prova e não ajudou vocês, quando você estiver na bênção, vocês vão ter que se arrepender. Foi essa a mensagem que Jesus ensinou? Foi essa a mensagem que Jesus disse para os seus discípulos? Não foi isso. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho.
vão e façam discípulos, vão e ensinem esses discípulos a guardar os meus mandamentos. Essa é a missão principal da igreja. Então o meu receio é ser bem sucedido em outras áreas da minha vida e não cumprir o meu principal chamado, que é a pregação do Evangelho. Esse deve ser o seu receio também como discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode ser bem sucedido na vida, nós devemos sim ser bem sucedido, mas a nossa principal missão é ser discípulo de Jesus que pregue o Evangelho, proclame o Evangelho. Então nessa noite eu quero dizer para você que está aqui hoje, eu e você, nós temos essa responsabilidade, pregar o Evangelho. Mas não basta apenas pregar o Evangelho, nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho. Paulo escreve a igreja na Galácia, e todas as cartas de Paulo, irmãos, ele costumava sempre, ele gasta tempo em saudação, ele começa a sua carta numa doxologia, que é um louvor, ele começa a louvar, mas essa carta aos Gálatas, Paulo, ele está muito, ele tem um objetivo para essa carta. Então já no verso 6, a saudação dele é bem pouquinha, já no verso 6 ele olha para essa igreja e ele diz assim: eu estou admirado que vocês tão depressa estão se desviando do Evangelho para outro Evangelho. Então não basta pregar o verdadeiro, não basta pregar o Evangelho, devemos pregar o verdadeiro Evangelho. O que está acontecendo aí, irmãos, é porque o Evangelho está diluído, o Evangelho está misturado. A igreja tem acrescentado ingredientes a esse Evangelho. E Paulo diz no verso 8 que se um anjo descer do céu e anunciar outro Evangelho, seja maldito. Olha a preocupação de Paulo com o verdadeiro Evangelho. Então eu quero dizer para você nessa noite, em primeiro lugar, nós devemos pregar o Evangelho. Segundo, nós devemos pregar o verdadeiro Evangelho. Terceiro, nós precisamos entender que o Evangelho genuíno é suficiente. Declare comigo: o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente, irmãos, para gerar em mim e você vida eterna, para gerar em mim e você vida em abundância. O Evangelho é suficiente. Você não precisa de outras coisas, você não precisa do Evangelho e mais aquilo outro, você não precisa do Evangelho e mais isso aqui, você precisa apenas do Evangelho, porque é o verdadeiro Evangelho que vai gerar em mim e você vida em abundância, vida plena. Eu devo pregar o Evangelho, e eu preciso pregar o verdadeiro Evangelho, e eu preciso entender que o Evangelho é suficiente, mas não basta entender tudo isso, nós precisamos pregar e viver o Evangelho integral, o Evangelho completo. Não basta eu vir aqui e anunciar parte do Evangelho, não basta você conhecer uma partícula do Evangelho. Para que você seja verdadeiramente liberto, para que você seja verdadeiramente livre, você precisa conhecer a verdade na sua totalidade, você precisa conhecer o Evangelho completo. O Evangelho completo transforma o homem na sua totalidade. O Evangelho vem para atingir a nossa vida material, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar. O Evangelho vem e ele atinge todas as áreas da nossa vida, irmãos. Mas para que você viva essa vida completa, para que eu viva essa vida completa, para que eu seja verdadeiramente liberto, para que eu desfrute de tudo aquilo que Deus tem para mim, eu preciso viver e conhecer o verdadeiro Evangelho, e o verdadeiro Evangelho na sua totalidade. Paulo, olhando para os irmãos lá em Atos 20, 27, ele olha para os irmãos, os presbíteros ali, depois de 2 anos de estar na igreja, ali da região de Éfeso. Meu irmão já foi lá, conhece. Paulo olhou para aqueles irmãos ali, quando ele estava para pegar o barco e seguir a sua jornada, e ele diz: eu estou feliz e eu estou com a minha consciência limpa, porque eu apresentei para vocês todo o conselho de Deus. E esse é o meu temor, irmãos, e eu tenho isso como uma grande responsabilidade no meu ministério. Eu não quero ser conhecido, eu quero apenas pregar todo o conselho de Deus.
Eu quero apenas anunciar para a igreja a qual o Senhor me colocou como um dos pastores todo o conselho de Deus, todo o evangelho. Eu quero chegar diante de Deus de consciência limpa e dizer: Senhor, eu apresentei para os meus irmãos todo o evangelho. Eu apresentei para a sua igreja todo o evangelho. Então nessa noite eu quero, irmãos, para que você entenda de forma bem simples, eu quero explicar para você o que é o evangelho. O que é o evangelho? Eu quero que você saia dessa noite entendendo o que é o evangelho. O que é essa mensagem? Do que a Bíblia está falando? Amém? Quem está com o coração aberto para receber? Quem está com o coração aberto para receber? Eu tenho poucos minutos aí, nós vamos apresentar aqui de forma bem simples o evangelho. Para você entender essa mensagem, seria necessário você estudar pelo menos 3 doutrinas da teologia: soteriologia, eclesiologia e escatologia. O que é isso, pastor? Soteriologia é a doutrina da salvação. Eclesiologia fala da natureza da igreja, a história da igreja e a sua vocação. E escatologia fala da doutrina das últimas coisas. Então, de forma simples, eu vou trabalhar aqui essas 3 teologias, e nós vamos trabalhar o evangelho, irmãos, em 3 capítulos. O evangelho em 3 capítulos. Amém? Existe um pastor chamado Leandro Vieira. Quem não conhece esse pastor, eu aconselho você a ouvir as mensagens dele. Se Deus permitir, em julho, ele estará aqui na igreja. Se Deus permitir, estamos em contato com ele. Ele trabalha muito essa visão do evangelho, e eu quero nessa noite destacar para os irmãos aí, no nome de Jesus Cristo. O pastor, ele trabalha o evangelho em 3 capítulos. É como se fosse um tripé. É como se fosse o tripé que está segurando aquela câmera ali. A nossa fé, ela está sustentada em três pontas. É o tripé. Aqui, irmãos, ó, assim como é esse microfone. Amém? O tripé. Então, o evangelho é um só. O evangelho não é diluído. O evangelho não é fragmentado. Mas o evangelho, nós devemos entender ele em 3 capítulos. O primeiro capítulo do evangelho é o evangelho da graça. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 24. Atos capítulo 20, verso 24. Evangelho da graça. Soteriologia. Doutrina da justificação. Evangelho da graça. Olha o que Paulo diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele entende que o seu ministério é anunciar as boas novas da graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus sobre os homens. Paulo tem como finalidade principal apresentar para os irmãos o evangelho da graça. Por isso você vai ver nos escritos de Paulo, ele sempre trabalhando a doutrina da graça, o evangelho da graça. O que é graça, pastor? A graça é o favor imerecido de Deus. Graças são as boas novas, as boas notícias da graça de Deus sendo derramada sobre o homem. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho. O Evangelho vem como uma boa notícia, são as boas novas da graça de Deus sendo derramada sobre os homens, sobre a humanidade. Eu e você não merecíamos o favor de Deus, mas eu e você fomos alvos do favor de Deus, glória seja dado a Ele. Eu e você não merecíamos. Por isso eu quero dizer para você, irmãos, nunca ore mais dizendo: Senhor, dá aquilo que eu mereço. Não ore dessa forma, é errado orar dessa forma. Por quê? Porque eu e você somos alvos do favor imerecido de Deus. Graça não é de graça, irmãos. Para nós não nos custa nada, mas para Deus custou tudo. Porque Deus enviou quem? O seu Filho unigênito.
Ele veio a essa terra com o propósito de morrer por nós, ou seja, eu e você, nós não fomos comprados, como diz 1 Pedro 1,18, com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eu e você fomos comprados com alto preço, o sangue de Jesus Cristo foi derramado em nosso favor. Por isso nós não devemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, dá aquilo que eu mereço, porque pelas Escrituras eu e você merecíamos a morte. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que a recompensa, o salário do pecado é a morte. E por mais que nós tenhamos alguma forma de tentar se aproximar de Deus, Isaías 64 verso 6 diz que toda nossa justiça é como trapo de imundícia. Toda nossa justiça não vale nada para Deus. Ou seja, você não pode se auto-justificar diante de Deus. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos alvos da graça de Deus, e essa é a primeira verdade do Evangelho, meu irmão e minha irmã. Eu e você não merecíamos, nós merecíamos o inferno porque nós pecamos, nós merecíamos a condenação, nós estávamos separados de Deus. Isaías 59 verso 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Nós não merecíamos estar nesta noite aqui, nesta igreja, nós não merecíamos a presença de Deus, nós não merecíamos as bênçãos de Deus, nós não merecíamos a família que temos. Tudo isso é graça, tudo isso é favor imerecido de Deus, derramado sobre as nossas vidas. E eu quero perguntar nessa noite: existe alguém que foi alcançado por essa graça? Se existe alguém que foi alcançado por essa graça, eu convido você, dá um glória a Deus bem alto, glorifique esse Deus, irmão, porque você não merecia estar aqui, eu não merecia estar aqui. Nós não merecíamos o favor de Deus, nós não merecíamos o que Ele fez por nós, mas nós fomos alvos da graça de Deus. Então estamos falando de justificação, irmãos. Eu e você fomos justificados. O que é justificação, pastor? É o ato de você ser justo. Deus, Ele olha para você e Deus, Ele enxerga em você a marca do sangue de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que te justificou diante de Deus. Romanos 5:1. Agora nós temos paz com Deus. Por quê? Por intermédio da justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade, irmãos. Para você ser salvo, você precisa ser justificado. É a justificação. E quando você é salvo, e quando você é justificado, e quando você é alvo da graça de Deus, você passa agora a ser liberto da condenação do pecado. Amém? Essa é a primeira etapa. Você agora é liberto da condenação do pecado. Só para os irmãos terem ideia, para entender essa boa notícia, você precisa também entender a má notícia. E a má notícia é sobre a malignidade do pecado, irmãos. Hoje as pessoas não têm esse entendimento do que é o pecado, a malignidade do pecado. É por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não foram salvas ainda. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não nasceram de novo ainda. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não foram justificados. Por quê? Porque não conheceram o Evangelho. Mas nessa noite eu quero dizer para você, você é privilegiado de estar aqui hoje, porque você está ouvindo a mensagem que vai transformar a sua vida. Não por causa do pregador, não por causa da placa da igreja, mas por causa deste livro aqui, que é poderoso. Esse livro é poderoso. A malignidade do pecado, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 5:12, o Senhor falando através de Paulo, que por um homem só, apenas um homem entrou o pecado. Quem foi esse homem? Adão. Através de Adão o pecado entrou no mundo, e através do pecado, o pecado gerou a morte. Logo todos estão mortos. Então diante de Deus não existe um justo sequer. Romanos 3:11, não existe um justo sequer diante de Deus. O pecado é tão maligno, irmãos, que uma só atitude de Adão trouxe um caos, colocou as coisas em desordem. Até Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 não havia pecado,
Deus criou o homem, Deus criou o jardim, Deus criou o homem para se relacionar, o casal para se relacionar com ele, mas no capítulo 3 de Gênesis, esse homem quebrou a aliança, esse homem quebrou o pacto, esse homem desobedeceu a Deus, e logo essa atitude trouxe uma consequência, um caos. Logo essa atitude trouxe o pecado, gerou a morte, e é o que temos visto hoje neste mundo, a consequência desse pecado, o sofrimento e tudo aquilo que temos visto ao nosso redor, consequência do pecado. O pecado é maligno, irmãos, porque a Bíblia diz em Isaías 59, a mão de Deus não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados, mas no verso 2 diz, mas as suas iniquidades fazem separação entre mim e você. O pecado é maligno, ao ponto de Deus olhar para a humanidade. Deus não pode simplesmente perdoar a humanidade. Por quê, pastor? Porque Deus é justo. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. Por quê, pastor? Porque Deus é puro. Por quê, pastor? Porque Deus é perfeito. E como um Deus perfeito, santo, justo, um Deus puro vai se relacionar com o pecador? Como? Como um Deus santo, justo, perfeito, Ele pode se relacionar conosco que somos imperfeitos, nós que somos corrompidos, nós que somos imorais. Como? É por isso que Deus criou o plano perfeito de salvação, de resgate. É aí que entra a doutrina maravilhosa da graça, a salvação, irmãos, a justificação dos nossos pecados. Para isso Jesus Cristo veio a esta terra, para isso Jesus Cristo veio ser morto lá no Calvário, e em 2020, se Deus permitir, você vai conhecer o Monte Calvário. Você vai passar pela Via Dolorosa, você vai entender aquele monte, que é o monte mais sagrado que existe, porque ali o amor, a justiça, a paz e a misericórdia se encontraram. É ali, no tribunal de Deus, é ali onde Deus expressou o seu amor para com todos nós. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Então eu queria que você entendesse nesta noite, quando se trata de pecado, a Bíblia fala do pecado como a lepra. O pecado é como a lepra. O pecado vem para te afastar de Deus, irmãos. Então não basta chegar diante de Deus aqui, apenas pedir, Senhor, me abençoe. Não basta chegar diante de Deus aqui e apenas dizer, Senhor, recebe meu louvor. Não basta chegar na igreja e pedir, pastor, ore por mim, se você não perceber que você é um pecador miserável, perdido, e que precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Não basta chegar aqui na igreja e pedir, eu estou precisando de uma bênção na minha vida financeira, eu estou precisando de uma bênção no meu casamento. Isso não basta, essas coisas são secundárias, se você não primeiro resolver o maior problema da sua vida, que é o pecado. Que é o pecado. E só existe uma maneira, meu irmão, de você receber perdão de pecados, é reconhecendo os seus pecados e se prostrando diante de Jesus Cristo. Então você vai ser alvo da graça de Deus. O favor de Deus será derramado sobre a sua vida. O favor de Deus será derramado sobre a sua vida. Mas não para por aí, irmãos. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho. Nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Mas você acha que você foi salvo para quê, irmãos? A salvação, ela não é o fim, irmãos. A salvação é o início. A salvação, o novo nascimento é o início. Você passa agora a nascer de novo e você agora tem uma vida por diante. E aí entra o segundo capítulo do Evangelho, que é o Evangelho do Reino. Declare comigo o Evangelho do Reino. Lucas capítulo 4, verso 43. Os irmãos estão aqui? Tem terra boa para receber essa palavra aqui hoje? Tem ouvidos para ouvir essa palavra? Lucas capítulo 4, verso 43 diz assim: Jesus Cristo, palavras do Senhor Jesus. Enquanto que o ministério de Paulo, irmãos, é dedicado em especial a apresentar o Evangelho da graça, Jesus Cristo vem para anunciar o Evangelho do Reino. Olha o que ele falou. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois foi para isso que eu fui enviado.
Enquanto que Paulo ele dá ênfase ao evangelho da graça, o favor de Deus sobre os homens, a justificação, quando você é alcançado do evangelho da graça, algo poderoso acontece. Primeiro você foi eleito por Deus, depois você foi justificado, depois você foi adotado, você agora recebeu adoção, você é filho de Deus, e depois você foi redimido. Todo esse processo acontece nas nossas vidas no evangelho da graça. Eu e você só estamos aqui hoje porque fomos escolhidos. Alguém foi escolhido por Deus aqui? Deus te escolheu, irmãos, quando você estava no ventre da sua mãe. Você estava perdido, Deus foi lá e te encontrou. Não é que nós encontramos o Senhor, é Ele que nos encontrou. Nós somos achados por Ele. Nós estávamos perdidos, irmãos. A gente ia como barata tonta para tudo quanto é lugar. Perdido, sem saída, sem solução, não encontrava destino para a nossa vida, propósito, sem esperança. Assim a gente estava, assim nós nos encontrávamos no fundo do poço de pecado, perdido, escravo da bebida, escravo da droga, escravo do sexo ilícito, escravo da mentira. Assim eram as nossas vidas, uma ovelha toda ferida. Mas o bom pastor, o Senhor dos senhores, o Deus, o Cordeiro de Deus foi lá, irmãos, quando nós estávamos para ser destruídos, Ele foi lá e nos encontrou, louvado seja Deus, nos pegou no colo, curou as nossas feridas e nos deu o seu Espírito. A partir de então temos poder sobre nós de sermos feitos filhos de Deus. Oh, meu irmão, você precisa entender que o Espírito Santo nessa noite abre os seus olhos espirituais, que a sua mente hoje seja renovada para você entender essa palavra, para você compreender o evangelho da graça, para você compreender o evangelho completo, para que você também seja alvo exclusivo dessa graça de Deus sobre você. Esse é o evangelho da graça. Mas Jesus vem e anuncia o evangelho do reino, o evangelho do reino. Aqui entra a segunda doutrina da teologia, que é a eclesiologia, que é a natureza da igreja, o propósito da igreja. Você acha que Deus te salvou para você ficar de braços cruzados? Sentado na rede? Você acha que Deus te salvou para você ficar aí, irmãos, isolado? Trancado? Você acha que Jesus fez uma obra linda para os discípulos ficar ali trancados no cenáculo? E se você for para Israel em 2020, você vai entrar nesse cenáculo. Você vai experimentar ali o mover daquele lugar, irmãos. Você vai sair no manto ali. Pastor André vai sair no manto lá. Você acha que Jesus salvou os discípulos para eles ficarem ali trancados no tabernáculo, no cenáculo, ali em quatro paredes? Você acha que Jesus te salvou para você ficar aí? Não, Senhor, eu estou aqui, eu vou ficar aqui protegido, Pai, aqui na igreja, nas quatro paredes, eu vou ficar só por aqui, Senhor, porque esse mundo é um mundo de horror, porque esse mundo é um mundo tão perdido, Pai, então eu quero ficar aqui te esperando o Senhor vir me socorrer. Você acha que Deus te chamou para você ficar aí, irmão, sem propósito? Você ficar aí vindo no domingo na igreja, sentando no banco, depois você termina, vai para casa, come a macarronada do almoço, e segunda-feira você vai, continua a sua vida, vai trabalhar? Não! 1000 vezes não. Quando o Senhor te salvou, irmãos, quando o Senhor te resgatou, aconteceu na sua vida o que está escrito em Colossenses 1,13. Você foi tirado do império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho de Deus. Aleluia! Você foi tirado do império das trevas, você foi tirado de um sistema maligno, corrupto, de um sistema regido por Satanás, porque a Bíblia diz, João fala que esse mundo jaz do maligno. Então você foi tirado dali, irmãos, desse ambiente de trevas. Aleluia! Olha que poderoso. E Deus tirou você e recolocou você no reino de Deus. Você foi transportado do império das trevas para o reino de Deus. Agora é um reposicionamento. Agora você passa a viver no reino de Deus. Você que foi salvo agora você passa a viver agora dentro do reino de Deus. Irmão, o reino de Deus não é um lugar. Muitas vezes eu quero ir para o reino de Deus. Jesus falou em Mateus 6, orem, busque a Deus dizendo, venha ao teu reino. É o reino de Deus, não é o reino dos céus, mas é o reino dos céus entre nós. João 17, Lucas 17, 21, Jesus alertou os discípulos dizendo, quando alguém chegar para você e dizer assim, ó, o reino está aqui,
O reino está ali. Não ouça essas pessoas, porque o reino está dentro de vós. O reino está dentro de vós. Lucas 16, Jesus olha para os discípulos e diz assim: agora o reino de Deus é tomado à força. Enquanto que na graça, irmãos, não nos custa nada, porque é a favor de Deus, já no reino vai nos custar tudo. Já no reino vai custar para você renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Já agora reposicionado no evangelho do reino, vai custar entregar a sua vida, porque aquele que perde a sua vida ganha. Por isso que Jesus olha e diz assim: o reino é tomado à força. Agora importa ter força para entrar no reino, porque o que Jesus está falando, irmãos, é de uma outra cultura. A cultura do reino de Deus, os valores e princípios do reino de Deus. O que Jesus apresenta para os seus discípulos agora é um novo estilo de vida, é um novo jeito de viver. Enquanto que no evangelho da graça ele se apresenta a nós como o Cordeiro de Deus, no evangelho do reino ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O que é o evangelho do reino, pastor? É as boas novas do governo de Deus sobre nós. É por isso que Jesus, quando chegou a esta terra, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o sistema do céu, irmão. O reino de Deus é os princípios do céu. O reino de Deus é os valores do céu. O reino de Deus é a cultura do céu sobre a terra. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, Paulo diz isso em Romanos capítulo 14, verso 17, o reino não é comida, o reino não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus agora vai custar, irmãos, tudo de você. No reino de Deus vai custar agora uma entrega. No reino de Deus vai custar agora uma vida dedicada a Deus. É por isso que Jesus veio e apresentou o evangelho do reino. O evangelho do reino não é para qualquer um, o evangelho do reino é para os discípulos. Mateus capítulo 5, quando Jesus vai apresentar ali o sermão da montanha, que é o sermão profético, que é o sermão que fala sobre os princípios do reino de Deus, o verso 1 de Mateus 5 diz assim: vendo a multidão, Jesus se afasta da multidão, olha lá, vendo as multidões, Jesus então subiu ao monte e assentou-se, e quem ouvia, de quem que ele se aproximou? Dos seus discípulos. Então o evangelho do reino não é para qualquer um, é só para os discípulos. O evangelho do reino é para a igreja. A mensagem do reino é para a igreja. Então Jesus vem a partir do sermão do monte e diz: vocês, meus discípulos, vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes se vocês se tornarem pobres de espírito. O ser pobre de espírito não é para qualquer um, o ser pobre de espírito é para o discípulo. Aí Jesus vem e diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Essa mensagem é a mensagem do reino de Deus, que vai completamente contra essa cultura mundana, irmãos. Lembra do que Paulo falou em Romanos 12 para os irmãos? Não se conforme com este mundo. Esse mundo que vivemos hoje, o sistema é corrompido, o sistema é imoral. Para onde você olhar, irmãos, está corrompido. Para tudo quanto é lugar que você olhar, está contaminado pelo pecado. Então Jesus vem no sermão do reino de Deus e diz: vocês são sal. E o sal vem para preservar. Vocês são a luz do mundo. Irmãos, nós precisamos entender por que você está sentado aqui hoje. Por que Deus te salvou. Por que Deus fez tudo que fez na sua vida? Por que Deus realizou tudo que realizou na sua vida? Te deu identidade, te deu destino, te deu propósito, te deu família, te abençoou, te deu filhos, te deu ministério, te deu talentos, te deu dons. Para quê? Para que eu e você possamos viver o reino de Deus. O reino de Deus. Quem está aqui? Olha o que Jesus fala, irmãos, Mateus 6. Jesus diz assim para nós, os discípulos: não fiquem ansiosos,
Meu Deus, se o que mais nós somos é ansiosos. Reforma da Previdência, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, aposentadoria, meu Pai, futuro, futuro, futuro. E Jesus olha ali para os lírios, olha que lírios. E Jesus está no monte, irmãos, o monte das bem-aventuranças. Em 2020 você vai conhecer esse lugar. Você vai estar no mesmo lugar, irmãos. Oh, glória! E aquela brisa que vem do mar da Galileia vai vir em sua direção. E assim como Jesus estava na parte de baixo, irmãos, ele ensinava, e o vento levava a voz de Jesus, e ele declarava: bem-aventurados pobres, bem-aventurados misericordiosos. Ô irmão, você quer estar experimentando isso? Levanta a sua mão e fala: eu recebo, pastor. Aleluia, vamos encher 3 ônibus. Oh, glória. 40 lugares no ônibus, irmão, pelo menos no tabernáculo. Não vai precisar nem ter outra igreja, amém? Essa mensagem é a mensagem do reino. Jesus olha e diz assim: vocês estão ansiosos demais com o futuro, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Quem pensa dessa forma, quem vive dessa forma, olha a diferença, são os gentios. São aqueles que não entenderam a graça. São aqueles que não foram cobertos pela graça. Os gentios que pensam assim. O mundo que pensa assim. O sistema regido por Satanás que é assim. Mas no reino de Deus não. Jesus falou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Se eu estou vestindo os lírios do campo, se eu cuido dos passarinhos, será que eu não vou cuidar de vocês? Olha o que o Senhor está falando para você que está ansioso demais. Ansiedade é a doença do século. Ansiedade é o mal desse século. Oh, meu Pai do céu, como essa geração está ansiosa demais, porque não está vivendo o reino, porque não está sendo reposicionado no reino. Por isso que vive dessa forma, ansioso, preocupado com o amanhã. Mas se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas que você precisa será acrescentado. Deus vai suprir toda a sua necessidade. E Deus, Ele vai além, irmãos. Ele não supre só as nossas necessidades. Deus, Ele faz infinitamente mais. Eu posso dizer isso porque eu vivo isso na minha vida. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, irmãos, vai contra essa cultura humana. No Evangelho do Reino, família é de um jeito. No Evangelho das Trevas, no Império das Trevas, família é de uma outra maneira. No Império das Trevas, o divórcio é normal, a traição é normal. No Império das Trevas, inversão de valores. No Império das Trevas, se troca de mulher como se troca de roupa. No Império das Trevas, marido bate em mulher. No Império das Trevas, mulher quebra a vassoura em marido. Mas no Império de Deus, no reino de Deus não, irmãos. No reino de Deus, o marido, ele deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E assim como Cristo deu a vida pela igreja, o marido tem que dar a vida pela esposa. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Em Efésios 5,18 diz isso: enchei-vos do Espírito. Mas a gente acha que se encher do Espírito é só louvar, cantar, vir aqui à igreja. Não, encher do Espírito é o que está escrito em Efésios 20, no verso 25. Marido, ame suas mulheres. Então, quer ser cheio do Espírito, irmão? Marido, quer ser cheio do Espírito? Ame sua esposa. Tem gente que acha que para ser cheio do Espírito tem que ir para o monte. Vou para o monte, pastor, preciso ir para o monte porque eu quero ser cheio do Espírito. Sendo que Deus quer que você vá para a sua casa e ame sua esposa. Se você amar sua esposa, você vai ser cheio do Espírito. Às vezes as pessoas olham: pastor, o que você está fazendo aí em casa? Com a Sheila e com o Mateus e com a Maria. Estou sendo cheio do Espírito. Estou me enchendo do Espírito, irmão, amando minha família, que é meu principal ministério. Esse é o Evangelho do Reino, que vai na contramão deste mundo, irmãos. No Evangelho do Reino de Deus, irmãos, nós não podemos julgar as pessoas, porque nós temos que olhar o tamanho da trave que está no nosso olho. No Evangelho do Reino de Deus, nós não podemos ser hipócritas e ofertar como os gentios ofertam.
mostrando para todo mundo, não, no evangelho do reino você tem que dar com a mão para a outra não receber. O evangelho do reino, se você for ser perseguido, irmãos, você tem que louvar a Deus. Senhor, glória a Deus, está sendo perseguido. Ah, que privilégio, eu estou tendo o mesmo privilégio que Pedro, que Paulo, de ser perseguido por causa do evangelho. Mas essa cultura não, se você foi perseguido, você tem que revidar, você tem que pegar a peixeira, você tem que ir para cima. Essa é a cultura do mundo. Por isso que o reino de Deus é tomado à força. Porque no reino de Deus, se bateu de um lado, tem que dar outra face. O reino de Deus não é para qualquer um não, irmão. Esse evangelho não é para qualquer um não. Por isso que tem que pôr força para entrar nele. No reino de Deus é renúncia, no reino de Deus é busca, no reino de Deus é santificação. Santificação, irmãos. Para isso você foi salvo. E a evidência que você foi salvo não foi levantar a mão aqui no altar. Não foi fazer uma oração de confissão. A evidência que você foi salvo é a santificação. E aí que entra a igreja, irmãos. Aí que entra a doutrina da igreja. Porque você só vai viver o reino de Deus se você estiver envolvido na igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja é a embaixada do reino nessa terra. Por que eu tenho que me envolver com a igreja, pastor? Porque é na igreja que você vai vivenciar o reino de Deus. Porque é na igreja que você vai ter que perdoar o irmão. Porque é na igreja que você vai ter que suportar o irmão. Porque é na igreja que você vai ter que aprender a amar pessoas que muitas vezes é diferente de você. Porque é na igreja que você vai ter que exercer paciência, perdão. É aqui, sujeitar uns aos outros, respeito, temor. Aqui, irmãos, que nós aprendemos, é a igreja. Então eu quero encorajar você, irmão, para de ser um frequentador da igreja. E se envolva. Seja batizado no corpo. O corpo é a igreja. Batismo é imersão. Seja imergido na igreja. Se envolva, irmãos. Rede de homens, rede de mulheres, ministério de casais, cesta jovem, ministério de adolescentes, trabalhos com as mulheres. Se envolva, se envolva. Quanto mais você é envolvido nos cultos, quanto mais você é envolvido nas escolas bíblicas, na escola bíblica, mais você vai entender o reino, mais você vai entrar, se reposicionar no reino, mais você vai vivenciar esse reino. Pare de ser um frequentador de igreja. Seja um membro, irmão. Pastor, eu quero ser membro de verdade. Pastor, mas essa igreja é cheia de defeitos. Sim, irmãos, é nessa igreja cheia de defeitos. É nessa igreja onde tem um monte de gente que está defeituosa, que você vai aprender a ser semelhante a Jesus Cristo. Que você vai ser formado. Antigamente eu olhava para as situações, irmãos, da igreja. Muitas vezes eu olhava para uma crítica, para um desentendimento, e aquilo me entristecia. Muitas vezes eu olhava e de repente logo deixava descer para o coração. Mas eu aprendi, irmãos, que essas coisas são necessárias para formar a identidade de Cristo em mim. É por isso que tem um monte de igreja sendo aberta aí, porque as pessoas não conseguem perdoar uns aos outros. Então o pastor é magoado por conta de alguma coisa, e ele sai logo dali, e ele vai e abre uma igreja do gosto dele, e aí estamos vivendo o que está acontecendo hoje. Igrejas infantis, pastores imaturos, pessoas que não sabem suportar um ao outro, pessoas que não sabem pedir perdão, pessoas que não sabem reconhecer os seus erros, pessoas que não têm a humildade de dizer: pastor, eu errei, ovelha, eu errei, eu preciso do seu perdão, vamos caminhar junto, porque assim é o reino. Assim é o reino. O reino de Deus é onde você vai aprender, irmãos, a exercer perdão, onde você vai aprender a honrar os líderes, onde você vai aprender o que é viver uma família plena, onde você vai aprender o amor, onde você vai aprender a graça, onde você vai ter comunhão. Então se envolva, mergulhe mesmo, mergulhe, faça como Jair aí. Permita-me, Jair, pedir para você e para sua esposa ficar de pé, se virar um pouquinho para a igreja, só um minutinho, só para a igreja olhar essa camisa aí, bonita. Mostra para a igreja aí, vou fazer de vocês modelo hoje. Eles vestiram a camisa do MTO, irmão, literalmente. E assim como tantos que estão aqui que vestiram a camisa do MTO, veste a camisa da igreja local mesmo. Pastor, o pastor é presbítero na igreja Assembleia de Deus, a igreja local, irmãos. É a igreja local, ela não tem outro plano de Deus, é a igreja. Cristo morreu pela igreja, e através da igreja que Ele vai
implantar o reino dele. Vista a camisa da igreja, se envolva mesmo. Pare de não, eu só quero domingo, só quero sentar ali. Não, irmão, se envolva. Pergunta para o pastor, o que tem para fazer aí? Nem que seja preciso você tirar as cadeiras e colocar a cadeira no lugar, irmão. Mas faça alguma coisa para que você viva o reino. Seja intercessor, seja obreiro, seja servo. Pregue se precisar. Domingo que vem está aí a oportunidade. Quer pregar, pregue. Mas pregue o evangelho. Porque senão vai ser cortado. Você vai ser demitido. Roberto Justo, você está demitido. Por que, pastor? Porque você está pregando heresia. A heresia aqui não. Amém? Aqui não. Eu tenho 8 minutos para encerrar essa palavra. Quem está entendendo a palavra, irmãos? A igreja é o lugar que você vai viver o reino. Então, a partir de hoje, faça um compromisso, irmão, de verdade com essa igreja. De verdade. Pastor, eu não quero servir aqui, então procure outra igreja. Procure, tem muitas igrejas sérias aí. Mas viva o evangelho. Não dá para você dizer que ama Jesus e não amar a sua esposa, que é a igreja. Não dá para você dizer para mim, pastor, eu te amo, mas eu não gosto da Sheila. Eita, Sheila, com essa risada dela, eu tenho raiva. Eu gosto de ti, pastor, mas não suporto sua mulher. Cearense do pé da serra. Não tem como, irmãos. Se você dizer que não ama a minha esposa, então comigo não tem vez. Porque eu e ela somos uma só carne. Para me amar tem que amar ela. Tem que suportar a Maria e o Mateus. É o pacote todo. Assim como Jesus. Quer Jesus Cristo? Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Se envolva com a igreja. A igreja é a embaixada do reino. Por isso que nos custa, irmão. É aí que muitas pessoas não estão entendendo. Aí vai exigir força de você. Aí vai exigir de você renúncia. Aí vai exigir de você andar a segunda milha. Vai exigir. Porque é o reino de Deus. Choca com o reino das trevas. É outra cultura. Os valores são outros. Os princípios são outros. Não é mais como o mundo. Você foi tirado do império das trevas. E não sei como foi essa viagem. Mas você foi transportado, irmãos. Pelo poder do Espírito Santo, você foi deslocado de um lugar e reposicionado no outro. E hoje você é adotado pelo Pai. E o Espírito testifica isso em você, que eu e você somos filhos de Deus. O Evangelho não é palavra, o Evangelho é poder. Paulo fala isso em 1 Coríntios 4:20. O Evangelho do reino não consiste em palavras humanas, mas em demonstração de espírito e poder. O Evangelho do reino é mudança de vida. A evidência de que você foi salvo, irmãos, é que agora você está no reino. E no reino agora, você está sendo liberto do poder do pecado. Enquanto que lá você foi salvo da condenação do pecado, agora no reino você está sendo salvo do poder do pecado. E o último capítulo do Evangelho é o Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. E eu estou encerrando essa mensagem. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar ainda. Verso 6. O Evangelho eterno. Tem todo um contexto aqui, mas eu só vou destacar o verso 6. E vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno, para proclamar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Então o último capítulo do Evangelho é a soma do Evangelho da graça com o Evangelho do reino, que é o Evangelho eterno. Aí entra a escatologia, aí entra as profecias sobre o final de todas as coisas. Sabe qual é o propósito de Deus, irmãos? O plano de Deus é restaurar todas as coisas. O propósito de Deus é a restauração de todas as coisas. Deus, ele não, esse mundo, as coisas não acontecem por acaso. Cada notícia que você está vendo não é por acaso, irmãos.
Existe um plano que Deus já estabeleceu na eternidade, desde o início. E Deus estabeleceu esse plano e aconteceu em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, que é o homem se relacionar com Ele sem pecado. Mas em Gênesis 3 houve o pecado. Então existe uma história, existe um plano de Deus de restauração. Deus está restaurando todas as coisas. E John Piper ensina que o propósito final de Deus é que tudo seja convertido para a sua glória. O propósito final de Deus é que tudo, as coisas visíveis e invisíveis, tudo é para a glória de Deus. Deus está construindo, Deus está estabelecendo um plano, um propósito eterno. Deus está no controle. Por mais que para nós as coisas parecem que estão fugindo do controle, nada foge do controle de Deus. Deus está trabalhando para que todas as coisas sejam restauradas. Lá no início havia um plano original de Deus, e esse plano foi quebrado. Esse plano foi feito uma quebra de aliança, mas Deus, as coisas não fugiram do controle de Deus, tudo converge para a glória de Deus. E quando você lê a Bíblia é uma história, a Bíblia fala de um propósito eterno, soberano e poderoso de Deus, de restaurar todas as coisas serão restauradas. Esse mundo passará pelo fogo para que seja restaurado. Deus vai, à medida que as profecias vão se cumprindo, tudo vai ser restaurado. No livro do Apocalipse você vai ver os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 anjos, e tudo isso é sentença de Deus contra o pecado, e tudo isso é Deus restaurando todas as coisas para a sua glória. Se você ler a Bíblia, irmãos, você vai ver que existe uma conexão entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Gênesis 1 e 2 antes do pecado, Apocalipse 21 e 22 depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um lugar, o jardim do Éden. Apocalipse 21 e 22, um lugar, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Gênesis 1 e 2, uma árvore, a árvore da vida no meio do jardim. Apocalipse 21 e 22, a árvore da vida no meio da praça do jardim da Nova Jerusalém. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2, Deus se relacionando com o homem. Deus, um lugar onde terra e céu se unem, o jardim do Éden. Apocalipse 21 e 22, Deus se relacionando com o homem, quando a Nova Jerusalém ela vai descer, onde terra e céu vai se unir, e haverá novo céu e nova terra, porque as coisas velhas se passaram, aleluia. É Deus restaurando todas as coisas. Esse é o evangelho completo. O propósito de Deus, irmãos, é que o reino de Deus venha sobre a terra, e haverá novo céu e nova terra, e as coisas velhas se passaram. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, aleluia, louvado seja Deus. Por isso aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é justo, se justifique mais, aquele que é justo, faça justiça ainda. Essa é a ordem de Jesus. Esse é o evangelho completo. É o que Deus tem para a igreja, é o que Deus tem para nós, irmãos. No nome de Jesus Cristo. E minha oração nessa noite é para que você se envolva, irmão. Para que você se envolva. Saia da zona de comodismo, dessa religiosidade sua, de achar que servir a Deus é vir na igreja no domingo, cantar louvor, ofertar. Não, o evangelho de Deus é para toda a sua vida. O evangelho de Deus atinge a sua segunda-feira. O evangelho de Deus vem no seu casamento. O evangelho de Deus ele vem no seu relacionamento com os seus filhos. O evangelho de Deus vem para atingir a forma que você gasta o seu dinheiro. O evangelho de Deus vem para atingir a forma que você se relaciona com os seus irmãos, porque o evangelho vem para atingir toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O que passar disso é religiosidade. O que passar disso é palavras de motivação. O que passar disso é pessoas egoístas indo na igreja, achando que a igreja é um mercado onde as pessoas vão e vão comprar as bênçãos. Não, definitivamente não. Isso não é o evangelho. O evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E se você crê nessa noite, esse evangelho vai alcançar a sua vida e vai revolucionar a sua vida a partir dessa data de hoje. Para você receber esse evangelho, irmãos, abra o seu coração de verdade. Mas eu estou falando para você abrir o seu coração de verdade e deixar Jesus reinar na sua vida.
dizer para Jesus: Senhor, vem e governa a minha vida. Vem e governa a minha vida. Senão você vai estar perdendo tempo. Senão vai ser mais uma religião, como todas as outras religiões. Porque o Evangelho não é religião. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno. Você foi liberto do pecado no Evangelho da graça. Você está sendo liberto da presença, do poder do pecado, Evangelho do reino. E você será liberto da presença do pecado, Evangelho eterno. Justificação, santificação e glorificação. Ainda hoje nós habitamos num tabernáculo de carne, mas em breve esse corpo que você tem, essa carcaça que temos, se Jesus não vir buscar a igreja, os que estão vivos receberão um novo corpo, uma nova vida. E agora você vai viver de eternidade a eternidade para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos nessa hora e louve a Deus. Louve a Deus porque nessa noite Ele revelou aos pequeninos o maior mistério. Deus nessa noite revelou a você os segredos espirituais. Enquanto muitos estão buscando outras coisas, hoje você recebeu, irmãos, a mensagem que muda a sua vida. Então feche seus olhos e se renda a Deus e convide Ele. Fale para Ele: Senhor, eu quero viver tudo isso que o pastor ministrou na minha vida, Pai. Eu não quero ficar fora, Senhor. Eu não quero ficar fora, Pai. Eu quero me envolver. Eu quero ser mergulhado. Ou que hoje aconteça batismo no corpo. Que hoje pessoas venham ser mergulhadas no corpo, na igreja. Uma imersão na igreja. Uma imersão nesse corpo, que você venha se envolver, que você venha viver para a glória de Deus, que você venha desfrutar o reino de Deus, vivendo em perdão, vivendo em amor, sendo exortado, porque Deus Ele corrige porque Ele ama, Deus Ele corrige porque Ele ama. Vamos viver uma vida de santificação, sendo transformado dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, para que possamos viver a glória de Deus e possamos ser transformados à imagem de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, ser o Filho de Deus, viver o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Fale para Deus nessa hora: Senhor, mova a minha vida, Senhor, transforme aquilo que precisa ser transformado, Deus, me enche, Espírito Santo, para que eu possa viver essa vida radical, para que eu possa viver essa revolução na minha vida, essa revolução dessa cultura do reino, essa revolução que vem sobre mim para transformar o meu jeito de viver, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, que eu possa renunciar nessa hora toda a carnalidade, todo o império das trevas não venha dominar a minha vida. Eu rejeito nessa hora Satanás, nós rejeitamos nessa hora. Você não é o rei que governa a nossa vida, você não é o dono da nossa vida, nós pertencemos a um rei, e Ele é Jesus Cristo, o Rei da glória. Ele é o Rei da nossa vida, é Ele quem governa a nossa vida. Nós não somos governados pelo Deus que é o dinheiro, nós não somos governados pelo Deus da idolatria, nós não somos governados pelo Deus do pecado, não. O Senhor da nossa vida é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Fale para Ele nessa hora: venha reinar no meu coração, Pai. Se assente, Pai, no meu coração. Tome a minha vida nessa noite, Pai. Tome a minha vida, tome os meus sentimentos, tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim. Entra com força no reino, irmão. Entra com força no reino. Entra com força no reino nessa hora. Saia deste momento do império das trevas. Seja transportado agora para o reino de Deus. Aleluia. Oh, Pai querido, que essa palavra, Senhor, venha mudar nossa história, que essa palavra venha ao nosso encontro, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, no nome de Jesus. Para encerrar, declare assim: Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre.
Mais uma vez declare: teu é o reino, teu. Deixa o céu descer, que o reino de Deus venha. Aleluia. É a glória para sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que o céu desça. Que o céu desça. Que o céu desça. Que o céu desça sobre nós. Aleluia. Aleluia. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Para isso que nascemos, Senhor. Levante suas mãos bem altas aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para sempre. Aquele que crê, diga. Aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.